Olá pessoal, vamos dar uma olhada aí na previsão semanal do prognóstico climático para o próximo trimestre. Então, o que a gente vê claramente é que mesmo com essa atualização nova agora da metade de outubro, nós continuamos aqui com a perspectiva da manutenção do estado de neutralidade da região 3.4 do Nilo até o trimestre de junho, julho e agosto do próximo ano. Então isso indica que esse próximo período chuvoso, né, que vai até março do ano que vem, março, abril do ano que vem, a gente deve ter aí a caracterização do Oceano Pacífico em neutralidade. Então a gente não tem nem El nem Laninha, a gente mantém esse estado de neutralidade. E a média dos modelos dinâmicos, né, aqui e também a média dos modelos estatísticos mostram que esse valor de neutralidade deve ficar entre 0 e 0,5. Então, mantendo um pouco aí ainda o aquecimento na região 3.4 do Ninho, apresentando anomalias entre 0 e 0,5, mas mesmo assim caracteriza ainda um estado de neutralidade que geralmente é entre menos 0,5 e 0,5, que a gente considera a região 3.4 em neutralidade. Então a gente não deve ter grandes modificações nesse prognóstico, pelo menos aí ao longo desse próximo período chuvoso. E uma outra coisa também que eu gosto de mostrar muito é a localização desse sistema, né? Tanto a alta subtropical do Pacífico Sul como a alta subtropical do Atlântico Sul. A gente nota que existe aqui essa cunha de água mais fria e geralmente o posicionamento das altas pressões, né, semi-estacionárias, elas ficam associadas ao posicionamento mais próximo de onde tem essas águas mais frias. Então isso aqui nos mostra que provavelmente a asas, né, alta subtropical do Atlântico Sul, ela deve ficar mais posicionada ao sul da sua posição média. A posição média é em torno de 30 graus sul e ela aqui está em torno de 40 graus sul e um pouco aqui também próximo à região da África. Então, quer dizer que ela está mais ao sul e isso é que eu venho comentando aí nos vídeos diários, né? Faz com que as frentes elas não consigam avançar, por exemplo, os ciclones em direção aqui à região equatorial com a componente nordeste, né? Saindo daqui, indo nessa direção. Então a gente não tem uma interação boa entre esses sistemas de ciclones, frentes frias, com o sistema aqui em cima do continente. Então a gente está tendo uma chuva, estamos tendo uma chuva. Mas por enquanto, né, na perspectiva aí dos próximos 15 dias, não existe aí a tendência de formação de canais de umidade ou de zonas de convergência. Claro que isso pode mudar com a aproximação de dezembro, final de novembro, mas hoje, ao que tudo indica, né, pelo menos esses 15 primeiros dias aí operativos do mês de novembro, indo até aproximadamente o dia 14, 15 de novembro, nós não tenhamos chuvas boas, bem distribuídas sobre todo o país. Então essa condição mais seca, né, deve continuar aí pelo menos na primeira semana operativa e na segunda semana operativa do mês de novembro. E isso é preocupante. Por quê? Porque já está carregando um déficit de água aí desde setembro, agora em outubro, e a gente já está levando isso pelo menos para o início de novembro. Se esse déficit se estender muito, a gente acaba carregando para dezembro e posteriormente para janeiro. Claro que com a volta das chuvas, esse déficit ele deve diminuir aos poucos, mas o que a gente já deveria esperar de um aumento das ENAs, por exemplo, expressivos agora no novembro, pode ser que não se concretize e esse aumento pode ser que fique lá para dezembro. E ao que tudo indica também, dezembro pode não ser um mês tão bom de chuvas, dependendo da localização aí dessa alta pressão subtropical aqui do Atlântico Sul. Então a gente tem que acompanhar isso. Por que a gente tem que acompanhar? Porque um dos fatores ainda que interfere é essa interação dessa alta subtropical aqui com a costa aqui da região leste do Brasil. Então eu tenho aqui sistemas se mantendo um pouco mais alto, tenho a formação de chuva, mas acaba que essa chuva não é tão expressiva. Aí quando a gente olha os dados aqui de precipitação, né, prevista, a gente observa claramente aqui ó, que tem essa tendência de a gente ter uma chuva levemente acima da média climatológica para os meses aqui
e essa região aqui apresentando chuvas levemente abaixo. O que isso quer dizer, na verdade, que se tivermos chuvas, essas chuvas devem ficar aí próximo à normal climática para os próximos meses, mas por enquanto a gente não vê aquela formação típica de uma zona de convergência que interliga aqui o sul da Amazônia e a costa da região sudeste. Devemos ter chuvas, sim, mas essas chuvas podem não ser suficientes para trazer uma melhora expressiva aí para os subsistemas, principalmente sul e sudeste. E lembrando, né, que a partir de agora as chuvas na região sul elas começam a ficar menores. Então, mesmo a gente tendo aqui uma chuva na região sul acima realmente da média climatológica, numericamente, né, em valor absoluto, ela não deve, aliás, ser tão expressivas. E a gente acaba carregando esse déficit aí hídrico para os meses de dezembro e de janeiro. Então, a gente já sabe que provavelmente esse primeiro início aí, esses primeiros 15 dias do mês de novembro não serão legais de chuva. E isso complica muito para essa recuperação. E mesmo começando a recuperação na segunda quinzena de novembro, que por enquanto eu acho que não vai ser também tão legal essa chuva tão significativa nessa segunda quinzena, mas afirmo, eu posso estar falando aqui balela e a gente pode ter uma mudança de cenário. Mas o que eu vejo é que pelo domínio desse sistema aqui de alta pressão, nós não devemos ter uma recuperação muito boa das chuvas no mês de novembro e, consequentemente, podemos carregar aí esse déficit de energia para o mês sequente. E de energia não, aliás, esse déficit hídrico, né, no solo, consequentemente nas vazões para o próximo mês de dezembro. Então, se isso ocorrer, a gente começa a esperar uma chuva em dezembro, mas se essa chuva não se realizar bem, a gente carrega isso para janeiro e assim a gente pode ir carregando até o final do período chuvoso. Quando chegar lá em fevereiro e março, que já está no fim do período chuvoso, então não vai importar tanto se a gente tiver uma chuva expressiva, até porque depois a chuva cessa e a gente entra no período seco na região central do país, ok? Então, a gente continua tendo a mesma noção, né, que eu venho falando desde domingo aí. Aí tem um prolongamento dessa alta subtropical do Atlântico, a famosa asas, sobre a costa das regiões sul-sudeste, né, e também parte do nordeste no próximo trimestre. E isso pode interferir bem no regime de chuvas no país. A gente pode ter chuvas próximas à normal climática, porém aquela chuva espaçada. Chove 2, 3 dias, passa 7, 8 dias sem chover. Mas nesses 2, 3 dias tem muita chuva. Você acredita que vai ter a recuperação de rena, mas no final das contas o déficit de água no solo ele se mantém durante o mês de novembro. E se essas condições não forem favoráveis até o final de novembro, por exemplo, a gente pode afetar aí já a ponta de partida inicial do mês de dezembro e não termos aí uma boa recuperação das vazões, por exemplo, na região sudeste e na região sul ou nas outras regiões do país. Então a gente tem que ficar de olho aí para ver mais ou menos o que vai acontecer, porque pode ser que isso complique um pouco mais aí esse período chuvoso e acabamos aí pela deficiência hídrica, né, a gente ter aí a elevação dos preços durante o período chuvoso, ok? Muito obrigado, pessoal, pela participação de hoje e até a próxima previsão climática.